Como que tendo experiência com o seu cortador de vidro, um cortador comum, pode levar você a transformar uma garrafa como essa daqui em uma peça idêntica a essa, simplesmente cortando tirinhas de vidro. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue criar uma peça bem interessante simplesmente cortando linhas retas. E antes da gente começar, eu quero falar que semana passada eu coloquei um vídeo aqui no canal onde eu mostro um pouco sobre isso que eu vou mostrar aqui. Só que, como a filmagem ficou um pouco escura, né, eu estava com um pouco de pressa porque eu estava executando o curso de fusing, aí deu uma paradinha porque eu achei interessante a ideia que eu estava passando no curso, passar aqui para vocês também. Então eu resolvi fazer um pequeno take, uma pequena filmagem, mostrando o quanto que é importante você ter experiência com o seu cortador e o quanto que essa mesma experiência pode fazer você criar vários modelos de peças. Duas peças delas eu vou mostrar aqui. Então vamos lá. Para início de conversa, você tem que ter um cortador de boa qualidade. Eu sempre uso, e no caso pode-se dizer que é uma indicação, eu sempre uso os cortadores da Toyo, principalmente o TC90. Para mim, para o que eu faço, ele é o melhor que eu já trabalhei até hoje. O outro material que eu vou utilizar aqui é uma garrafa dessas. Então a primeira coisa que você deve entender sobre essa peça, eu já vou mostrar ela aqui mais no final, é que você pode utilizar o tamanho do corpo da garrafa, o tamanho que a garrafa te permitir utilizar dela com o corpo dela. Então para essa peça que eu vou mostrar, eu vou utilizar o corpo da garrafa. Eu tenho aqui essa garrafa aqui de cerveja, né? Mas se eu tenho uma garrafa um pouco maior, por exemplo, uma garrafa dessa daqui, eu posso fazer uma peça nesse tamanho aqui. Ou seja, porque a garrafa, pelo fato dela ter um corpo bem maior, ela me permite criar uma peça maior utilizando a dimensão total dele. Já se eu utilizasse uma garrafinha pequena long neck, como o corpo dela é menor, consequentemente, minha peça se limita àquele tamanho de corpo. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Olha só, eu tenho aqui essa parte e essa parte. Tudo isso daqui é o corpo da garrafa. Então, no processo de corte, eu retiro essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo, me restando somente o corpo. Eu vou mostrar como que eu faço o corte aqui bem rapidinho, utilizando essa garrafa aqui. Eu já inicio o processo de criação da peça. Então vamos lá. Então eu venho aqui com o meu cortador e a minha garrafa. Então eu vou tirar dessa garrafa somente o corpo. Eu vou fazer o corte nessa linha e também nessa linha aqui, resultando nessa extremidade aqui. Isso que vai me sobrar de material para me fazer essa peça que eu vou mostrar como exemplo para vocês. Eu já coloquei a minha garrafa, já prendi ela na minha manivela. Então eu venho aqui, prendo ela no meu cortador e com a base da resistência eu coloco exatamente onde eu quero fazer o primeiro corte. No caso, vou cortar nessa linha aqui. Venho com a minha base de apoio e coloco aqui na garrafa de forma que ela sirva de apoio para que a resistência funcione, essa base aqui funcione de forma correta. Vou puxar um pouquinho mais. Isso. Daqui é só ligar o cortador e começar a girar a garrafa. Feito o corte aqui, eu venho aqui com a minha base da resistência, puxo ela para o próximo ponto onde eu quero fazer o corte. No caso eu quero cortar aqui e ligo minha maquininha e começo a girar a manivela. Prontinho, a garrafa acabou de cortar. Olha só. É essa parte aqui que a gente vai usar como modelo de criação da peça. Então eu reservo ela e venho aqui com o meu cortador. Ele é um cortador normal, o cortador Toyo TC90.
ele é aquele cortador com modelo de cabo oco que funciona como reservatório de querosene, ou seja, o óleo lubrificante. Geralmente, quando você compra um cortador toyo ou caneta, ele vem, caneta é como eu chamo, ele vem com essa paradinha aqui que eu sempre esqueço o nome dela, bisnaga. Ele vem com essa bisnaguinha. Para que ela serve? Para você poder adicionar o querosene dentro dele. Então, se você já adquiriu um cortador toyo ou pensa em adquirir algum cortador de cabo oco, eu vou mostrar aqui de forma rápida como que você adiciona o querosene dentro dele. Então, aqui na parte de cima, você tem essa paradinha aqui, que é geralmente é de cobre ou de latão. Então, você tira ela é rosqueada. Você vai ver que tem aqui o furinho, que é para você adicionar o querosene. Eu venho aqui com ele, a bisnaguinha, puxo um pouco de querosene. O querosene vai ficar aqui dentro da bisnaguinha, ó, e eu adiciono na caneta. Um detalhe bem interessante é que essa válvula aqui, ela serve tanto para prender o querosene dentro do cortador, quanto para soltar o querosene para a cabeça do cortador, para que ela possa ser lubrificada para você poder cortar o vidro. Então, assim que eu adicionar aqui o querosene, como não vai ter nada tapando aqui a entrada, vai começar a sair bastante querosene aqui. Então eu tenho que adicionar e logo em seguida fechar a válvula. Olha só, eu adiciono o querosene e ó, ele começa a sair já pela cabeça do cortador. Então eu venho aqui com a válvula e fecho. Pronto, fechei. Ele já quase que de imediato já tapa a passagem do querosene. Por que isso é importante? A válvula, ela prende o querosene aqui dentro para que ele não seja desperdiçado enquanto ela está fechada. Assim que você vai fazer o corte do vidro, é importante que você abra um pouco a válvula para que a pressão aqui dentro diminua um pouco, para que o óleo possa ser transmitido aqui para a cabeça do cortador. Então vamos lá. De novo, para se fazer o corte do vidro, você abre a válvula, um pouco de ar entra, diminui a pressão aqui dentro, o querosene passa para a ponta que lubrifica o corte. Vou mostrar isso na prática para vocês verem. Então vamos lá, aqui no fundo eu tenho um gabarito, né? Eu vou usar ele como exemplo aqui de risco. Então vamos lá, a garrafa, assim que ela é fabricada, nós temos essa linha aqui, ó, de um lado na garrafa, não sei se está dando para ver, aqui ó, temos essa linha, e do outro lado, exatamente no lado oposto, nós temos a mesma linha, uma linha idêntica. Essas linhas dividem a garrafa no meio, porque é quando a forma, isso no processo de fabricação, a forma fecha, o vidro cai dentro em forma pastosa, é adicionado o ar, o vidro enche como se fosse uma bexiga e a garrafa ganha o formato. Quando a forma abre, nós temos aqui as marcas dela. Isso divide a garrafa exatamente no meio. Então venho aqui com o meu cortador, abro um pouco a válvula. Abrindo a válvula, o querosene começa a ser liberado. Eu acho que eu abri muito. O querosene começa a ser liberado, então eu venho aqui e faço um risco, faço outro risco. É muito importante que vocês busquem sempre fazer linhas retas com seu cortador. Vem aqui com a parte de cima, por dentro da garrafa, dá uma leve batidinha. Viu que o barulho mudou? Isso é sinal que o vidro aqui já foi partido. Viro o inverso. Prontinho. Vidro partido.
ato de você abrir o cortador e ele lubrificar a ponta também permite que a ponta do seu cortador faça um corte um pouco mais preciso e também profundo na sua peça. Então vamos lá. Continuando aqui a ideia da criação de uma peça utilizando linhas retas, que isso vai mostrar para você que se você tem a prática no seu cortador, você consegue criar de forma bem fácil uma peça. Eu venho aqui, tenho o gabarito, cada quadradinho desse aqui, cada linha tem 1 centímetro de distância uma da outra. Então eu venho aqui, meço aqui uma metragem, venho com o meu cortador e faço uma linha. Olha só, corte reto. Vou fazer outro corte aqui para vocês verem. E assim vai. Aqui, ó, eu tenho vários filetinhos. Bom, na verdade eu vou terminar de cortar esse vidro aqui. Eu já mostro pra você como que você consegue criar uma peça bem interessante com eles. Você percebe o quão simples é de você criar essas pecinhas aqui simplesmente tendo experiência com corte de linha reta? É por isso que em todo o curso de fusing que você for fazer, ou pelo menos eu acredito que o professor, o educador deve sim te passar esse tipo de informação, essa caneta aqui, esse cortador, muita gente chama de cortador, eu chamo de caneta, tem que ser para você o que um lápis, uma caneta é para você também no processo de estudo, ou seja, na escola. O que uma caneta esferográfica é para você na escola, essa caneta aqui tem que ser para você no trabalho com fusing, no trabalho com vidro. Então, uma das primeiras coisas, e aqui é uma dica de curso de fusing, uma das primeiras coisas que você deve aprender, ter a plena prática, é no uso dessa ferramenta aqui. Mais até do que o próprio uso do cortador de garrafa e do que o forno de fusão. Porque é essa paradinha aqui, é esse camarada, essa amiguinha aqui que vai te dar o formato da tua peça. O forno de fusão vai somente fundir, o cortador de garrafas vai somente cortar a garrafa. Mas o que vai dar o formato é a sua experiência com isso daqui. Nesse exemplo eu estou te mostrando como que você faz para cortar a linha reta. Esse aqui é o primeiro passo que você deve meio que obrigatoriamente aprender. O corte de linha reta. Ah, Evandro, mas eu trabalho com vidro plano, eu não trabalho com garrafa. Isso tem alguma coisa a ver? Tem alguma diferença? Tem total diferença. No corte com vidro plano, o uso do cortador é muito, mas muito mais simples do que no corte com vidro de garrafa. Sabe por quê? Se não sabe, vai saber agora. Porque muita gente que trabalha com vidro tem pavor, mas pavor de vidro curvo, vidro côncavo. E isso a garrafa tem de sobra, porque a garrafa é um vidro oco. Então algumas pessoas fogem da garrafa justamente porque ela não é reta. Porém, se você consegue, e aqui eu te dou a plena certeza, se você consegue fazer um vidro, se você consegue fazer um corte reto em um vidro côncavo, com toda certeza, e aqui eu te falo, é certeza absoluta que você vai sim conseguir fazer cortes bem precisos, cortes profundos, cortes retos em vidro plano. Mas enfim, continuando. Olha só, aqui eu cortei, vou cortar só uma das metades para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, você percebe que as tirinhas de vidro estão mais ou menos retas. Se você tem uma boa prática com o seu cortador, você consegue fazer isso de forma bem simples e rápida. Então a peça, no caso, é a mesma que você já viu no vídeo passado. Eu só vou explicar aqui com um pouco mais de detalhes, então vamos lá. Aqui eu tenho um gabarito, vamos supor que eu queira criar uma peça bem simples.
Então eu posiciono aqui as minhas tirinhas. Assim que eu chegar num tamanho que dá para mim colocar as tirinhas na horizontal, eu venho aqui e adiciono também na horizontal. Lembrando que isso daqui deve ser feito dentro do forno de fusão. Olha só, aqui eu já consigo criar uma peça bem interessante, como vocês podem ver aí na imagem. Assim que eu levo ela para o forno de fusão, seja numa forma, ou seja no próprio piso reto do forno, ela vai ter esse efeito, ou seja, os vidros vão se fundir e todos esses pedacinhos de vidro vão virar uma única peça. Ah, Evandro, mas por que eu tenho que cruzar? Nossa, aqui é hashtag. Enfim, cruzar o vidro. Bom, é bem simples, eu tenho certeza que você já sabe, mas sempre tem aquela pessoa que ainda não entendeu muito bem como que funciona a técnica do fusing. O fusing, ele é traduzido por, ou seja, em suma, fusing é a união de duas ou mais peças de vidro através de alta temperatura. Então, se dentro do forno eu coloco as peças assim separadas ou assim separadas, não existe forma alguma delas se fundirem uma vez que elas estão separadas. Agora, a partir do momento que eu cruzo não só uma peça, mas várias peças na vertical e várias na horizontal, elas vão se fundir. Ou seja, uma peça em cima da outra, assim que o forno atingir uma determinada temperatura por um determinado tempo, essas duas peças ou mais vão se fundirem, se tornando uma única peça. E basicamente é por isso que você deve, no caso nessa peça aqui que eu estou mostrando como exemplo, cruzar. Hashtag cruze. Já se você pegar essas mesmas peças aqui e diminuir o espaçamento delas, tanto na vertical quanto na própria horizontal, mais ou menos dessa forma, com esse espaçamento menor, você no final do processo também adicionando essa peça, lógico, preenchendo todos esses espaços vazios aqui, colocando seja no forno, no piso do forno reto ou no molde, você vai ter um efeito semelhante a esse daqui. Assim que ela for fundida, todas essas peças vão virar uma única peça, assim como essa daqui. Olha só o brilho que esse vidro me deu. Ela eu coloquei já dentro de uma forma, então você pode ver que o vidro está curvado, mas olha o brilho. Essa peça aqui é bem interessante para você deixar como uma peça decorativa em algum lugar aí visível da sua casa. Pensando aqui na questão financeira, se eu tenho uma garrafa de vidro comum, como essa daqui, e consigo dela transformar numa peça como essa e vender uma peça como essa, seja lá por 25, 30, 40, 50 reais, dependendo do evento, você pode vender até por mais, você concorda que a cada garrafa dessa, vamos supor que eu venda uma peça dessa daqui por 30 reais em algum evento, você concorda que uma única garrafa vale para mim, para o meu trabalho, 30 reais? Agora, à medida que você vai ganhando uma certa experiência, vai criando outras peças mais diferenciadas, mais diferentes até do que essa daqui, que na minha opinião é uma das peças mais simples de fazer dentro desse universo, diferente do objeto original, os clientes, os seus prospectos, os seus avatares, as pessoas pela qual você está visando vender, isso pensando, lembrando, pensando questão mercado, tendem a pagar cada vez mais por aquilo. E cara, põe uma coisa na tua cabeça, não é porque você ofereceu uma peça, vou citar esse daqui como exemplo, por 30 reais para uma pessoa que ela achou caro ou achou feia, que essa peça aqui ela é cara ou feia. Simplesmente você ofereceu, você mostrou para a pessoa errada.
uma peça dessa daqui, idêntica a essa daqui, ó, eu já consegui vender ela em um evento, em particular, por R$90. Uma peça idêntica a essa daqui. Eu não falo que é idêntica porque a gente nunca cria uma coisa igual a outra no mundo do Fuse. Mas consegui vender por R$90 uma peça dessa, tirada de uma garrafa dessa daqui. E você pode ver que essa daqui é uma peça bem simples e bem interessante de se fazer. Ou seja, você só corta linhas retas assim como eu mostrei aqui no vídeo. Uma coisa que eu falei lá no começo que vai interferir diretamente na sua peça final é questão o tamanho da garrafa, o tamanho do corpo da sua garrafa. Porque, por exemplo, aqui, para essa peça, eu utilizei um corpo de cerveja, desse tipo aqui de garrafa. Você vê que eu utilizei uma peça, uns filetinhos do mesmo tamanho. Agora, se eu tenho uma garrafa maior, como por exemplo essa daqui, eu consigo criar uma peça bem maior. Eu não costumo adicionar, como é que fala? Emenda, porque por causa de alguns motivos. Mais para frente eu explico melhor os prós e os contras de você utilizar emenda. Emenda que eu falo é pegar uma peça assim e uma peça assim e aumentar o tamanho dela, claro, isso dentro do forno. Existem os prós e os contras de você fazer isso. Um contra, que eu acho que é bastante visível em algumas peças, se não for feito de forma correta, é que a peça cria pontos, você consegue ver pontos de fragilidade nela. Ou seja, pontos em que, se uma pessoa, um artesão com um certo nível de experiência já no trabalho, no ramo do Fuse, assim que identificar esse ponto de fragilidade, ele vai saber que cedo ou tarde aquela peça vai quebrar. Ou seja, é uma peça praticamente destrutiva. Não sei se é destrutiva a palavra. Enfim, mas é uma peça que ela não foi feita para durar bastante. Logo, em cerca de médio, curto prazo, aquela peça vai estourar. Ah, Evandro, no começo do vídeo você falou que ia mostrar duas peças. Até agora eu só estou vendo uma. Então, lembra que eu falei que é interessante, claro que lembro, o vídeo inteiro eu estou falando isso, você pegar a prática do cortador, principalmente no começo, fazendo cortes retos. Então, se você consegue fazer um corte reto num vidro côncavo, num vidro de garrafa, com certeza quando você pegar um vidro plano, um vidro normal, um vidro de janela, você vai conseguir criar uma peça com muito mais facilidade utilizando cortes retos. Essa daqui, por exemplo, é uma peça que eu fiz rapidinho para a turma do curso de Fuse que eu estou ministrando, e eu fiz ela para mostrar exatamente, para ilustrar exatamente isso que eu estou explicando para você. Que se você tem experiência no corte curvo, em fazer cortes retos, com certeza você não vai ter problema nenhum em criar uma peça no vidro plano, uma peça independente do tamanho. Por quê? Porque você já ganhou experiência, de novo, já ganhou experiência no uso do vidro, do cortador no vidro côncavo. Fazendo isso, o próximo passo é fazer peças grandes. Mas enfim, isso aqui deixa um pouquinho mais para frente. Ah, um detalhe bem interessante. Se você já acompanha o nosso canal há algum tempo, deve saber bem que eu já falei aqui algumas vezes sobre os 3 pilares de uma fusão perfeita. Nesses 3 pilares estão conhecimento da matéria-prima, conhecimento da temperatura de fusão de cada matéria-prima e o tempo o tempo que a matéria deve passar no seu ponto de fusão para que a fusão aconteça. Se você não viu, vou deixar algum vídeo aqui no card ou aqui na descrição desse vídeo para você depois dar uma olhada. No caso do vidro âmbar, o vidro marrom, o mesmo vidro de garrafa, o mesmo tempo, a mesma temperatura utilizada para fazer essa pecinha aqui, eu utilizei para fazer essa peça aqui. Ah, eu não sei se eu falei anteriormente, mas isso aqui é um vidro plano, tá? Não é vidro de garrafa. Ou seja, de novo, mesmo tempo e temperatura utilizada aqui é também utilizada aqui com o vidro plano. Bom,
E a gente vai chegando ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui para você. Se você gostou, deixe seu joinha aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Daqui para frente a gente vai ter mais algumas aulas, digamos assim, mais práticas. Aqui eu só mostrei a importância de você ter um bom controle, uma boa experiência com o seu cortador. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas enfim, se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto ou sobre qualquer outro no universo do Fusion, é só deixar aqui na descrição não, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tirar eles para você. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um material onde eu explico um pouco mais a fundo sobre os benefícios que o Fusion pode trazer para você. É só clicar e fazer um download, o link vai estar aqui embaixo. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço! Valeu!